Paz e luz para você que me acompanha nesse nosso encontro diário, onde todos os dias, 7 horas da noite, estamos aqui. Estamos aqui para receber de Deus a sua direção. Receber do Espírito de Deus a revelação para as nossas vidas. Ninguém conhece melhor o homem, ninguém conhece melhor a mulher do que Deus. Ninguém conhece a sua vida como Deus conhece. E Deus, Ele tem para mim, tem para você a direção que você precisa. É muito importante você, meu irmão, entender que não cai um fio do seu cabelo sem que Deus não saiba o que está para acontecer. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O que está acontecendo agora, Deus sabe. Esse encontro que nós estamos tendo aqui foi Deus quem marcou. E Ele está olhando para você agora. Olhando para você agora. O nosso Deus é onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, vendo todas as coisas. Ele só não opera em todos os lugares. Mas Ele vê tudo. Ele enxerga tudo. Ele está olhando para você agora aí dentro da sua casa. Ele está olhando para você aí agora e está vendo o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está sofrendo. Ele está vendo. O Salmo 139 diz que Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Antes que sentássemos, o Senhor sabia. Antes que pensássemos, o Senhor sabia. Antes que falássemos, o Senhor já sabia o que iríamos falar ou o que vamos falar. Por isso que quando a mensagem de Deus é traga pela revelação de Deus, o Espírito de Deus, pela sua direção, vai revelando a cada pessoa conforme a necessidade dela. Então pode ter certeza que aqui você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. E eu quero hoje falar sobre aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão perdidos. É muito ruim uma pessoa ficar perdida. Perdida. Você já se perdeu alguma vez? Você já se perdeu alguma vez? Eu já, muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Tem pessoas que se perdem no meio do casamento. Se perdem. A pessoa tinha um casamento feliz, um casamento cheio de paz, um casamento cheio de projetos. De repente ela se perde no meio do casamento, perde a direção de tudo aquilo que conduzia aquele casamento, e a pessoa fica sem rumo, perdida. Quantas pessoas que eram felizes, quantas pessoas que tinham paz dentro de casa e não tem mais. Não tem mais paz, não tem mais alegria de viver, não tem mais felicidade. Perdeu porque a pessoa se perdeu.
É como se você agora tivesse entrado dentro de um labirinto. No labirinto você encontra a porta de entrada e dificilmente encontra de saída. A pessoa se perde dentro dele. Será que a porta é aqui? Será que a porta é ali? Será que a porta é lá? E ela vai procurando, mas ela fica muito tempo perdida, sem achar a saída. Quantas pessoas que estão anos e anos da vida dela perdida, e não encontra a saída do sofrimento. Se perdeu no casamento, se perdeu na vida financeira, se perdeu na saúde, ou perdeu a saúde. Se perdeu. E quando uma pessoa está perdida, quanto sofrimento ela vive, ela passa. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Aqueles que estão perdidos. Isaías, capítulo 53, versículo 6. É o livro do profeta messiânico. Aquele que já anunciava a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Aquele que anunciava e revelava ao povo o que estava para acontecer. E é impressionante porque o livro de Isaías, que se encontra exatamente no meio da Bíblia, é um livro que nos mostra direções para aqueles que estão perdidos. Porque o profeta Isaías, ele vem falando com os que estão perdidos, ele vem mostrando às pessoas o que vai acontecer. Então ele começa a dar a direção àqueles que estão perdidos, para que eles encontrem a saída. E nós vamos entender quem é a saída. Nós vamos entender qual é o caminho que levou e leva o homem a se encontrar de novo na vida. Isaías 53, versículo 6, diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Palavras do nosso Deus são as palavras que nos trazem salvação. Preste bastante atenção. Para você encontrar a direção para a sua vida, para você não viver mais perdido, tropeçando e sofrendo, é necessário que você tenha a direção. Então vamos lá. O profeta Isaías vem agora falar com o povo. Eu quero que você entenda que profeta é diferente de pastor. Profeta é diferente de sacerdote. É diferente. O profeta é aquele que recebe de Deus e traz para o povo. O pastor, o sacerdote, o padre, ele pega do povo e leva para Deus. Então o pastor é aquele que chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou te apresentando a luta do fulano de tal.
Senhor, eu estou te apresentando a batalha da fulana de tal. Então está aqui, Senhor, a luta dela. A luta está sendo apresentada a Deus. Ele está intercedendo a Deus por aquela pessoa. Mas se essa pessoa não tiver uma direção, ela não sabe como lutar, como batalhar para vencer aquela luta. Uma coisa é você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou sofrendo no meu casamento, Senhor, eu estou sofrendo na minha vida financeira, na área da saúde, na minha área profissional. Meu Deus, eu não consigo vencer isso e aquilo outro, então eu intercedo por Deus para que Deus venha te atender. Agora, Ele vai te atender, mas Ele precisa mostrar o caminho de como você vai alcançar a vitória contra aquilo. Senão você ora por orar, você busca e não tem a solução, você fica perdido no meio da luta. E o profeta, ele recebe de Deus a direção e diz: olha, você está nessa luta, então você vai fazer isso, isso, isso. E começa a mostrar para a pessoa o que ela vai fazer, porque ela recebeu de Deus a direção. O profeta recebeu de Deus o que é para aquela pessoa fazer. Olha a diferença. Há uma diferença muito grande. Então eu recebo de Deus e levo a pessoa o que ela precisa para vencer. Eu não levo para Deus o pedido da pessoa sem saber o que fazer. Por isso que é muito importante você ter um profeta para recorrer a ele. A Bíblia nos mostra que Deus sempre revelou aos profetas. Sempre revelou aos profetas. Quando Davi, e nós estamos estudando muito sobre Davi, quando Davi tinha que ter uma direção para vencer a praga que estava sobre Israel e que matou 70 mil homens. 70 mil. Davi veio até o profeta e falou com o profeta. E o profeta deu a ele a direção do que fazer. Então ele recebeu de Deus a direção e levou para ele, para o povo, o que deveria ser feito. Então ele recebeu de Deus, através do profeta, a direção necessária. Uma pessoa vive perdida quando ela não tem nenhuma direção. E uma pessoa perdida vive tropeçando na vida. Quantas vezes você já tropeçou na vida, hein? Quantas e quantas vezes você se machucou? Quantas e quantas vezes você caiu e olha, é difícil se levantar de algumas situações da nossa vida. E aí você pergunta: por que eu não consegui ainda me levantar da situação em que eu estou? É porque você ainda não tem direção, você, como se estivesse no escuro, está tropeçando. Então você precisa ter a direção de Deus. Vamos voltar no texto. Estamos falando do profeta Isaías. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, perdidos. Desgarrados, ovelhas desgarradas. Ovelha desgarrada é a ovelha sem direção. Quando falamos de ovelhas, estamos nos lembrando que ovelha precisa de pastor, mas ovelha precisa também de direção. Eu recebo no santuário de Campinas, pessoas que vêm de diversas denominações. Que estas pessoas tinha o pastor, mas não tinha direção. O próprio pastor, ele tem que saber a direção que ele vai dar para a ovelha. Então aqui a Bíblia diz o seguinte: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio
caminho. Vou parar aqui. O seu caminho não é o caminho de Deus. A sua vontade não é a vontade de Deus. O seu caminho, ele passa a ser seu. Eu disse outro dia que se nós pudéssemos não ter o livre-arbítrio, seria muito melhor. Claro que isso não é possível, porque Deus deixou escrito na palavra dele que ele nos daria o livre-arbítrio. Mas seria muito melhor se não tivéssemos livre-arbítrio e se nossa vida fosse obrigada a ser conduzida por Deus. Nós não erraríamos tanto. Nós não erraríamos tanto. Nós não andaríamos sem direção. Eu e você não andaríamos fazendo aquilo que nos destrói. O mundo está sendo destruído porque o homem escolheu coisas erradas. A pandemia que se encontra no mundo foi porque o homem, no seu livre-arbítrio, escolheu aquilo que não deveria escolher, andou por caminhos que não deveria andar. E a palavra de Deus então vem se cumprir. Porque o próprio Deus disse que passaria os céus, a terra, mas que a palavra dele nunca haverá de passar. Tudo que Deus falou está escrito aqui, vai se cumprir. Na primeira destruição do mundo, Deus havia se arrependido de ter feito o homem e destruiu a terra, a humanidade com o dilúvio. Arrependimento. Só que o homem, ele se esquece que tudo que ele tem, tudo que ele é, pertence a Deus. E nós temos que voltar para Deus aquilo que é dele. Tem um texto no livro de Malaquias 3,8 que diz: roubará o homem a Deus, todavia tu me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Muitas pessoas têm preocupação em pregar isso dentro da igreja, porque tem medo das pessoas acharem ruim. Mas é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. O dízimo pertence a Deus. Eu entendo que tudo de bom que nós temos foi Deus quem nos deu. Tudo de bom, a saúde que você tem, a paz que reina na vida das pessoas, foi Deus quem deu. Quando nós aprendemos a entregar o que é de Deus, é como se nós disséssemos: Senhor, está aqui o meu agradecimento por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Só que o homem se esqueceu e abandonou a Deus. O homem se corrompeu, a Bíblia diz que o homem se corrompeu, se tornou corruptível. E aí Deus se arrependeu de ter feito o homem. Nós estamos num momento que o mundo atravessa de uma crise que vem assolando o mundo, famílias, lares, e que as pessoas precisam de uma direção. De uma direção. Então vamos continuar aqui. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Um dia eu perguntei dentro do santuário, dentro da igreja, e eu estava numa vigília e eu perguntei assim: se você pudesse se encontrar com Judas agora, o que você diria para ele? Alguns disseram: eu mataria Judas, porque Judas traiu Jesus. Outro disse: eu não sei nem o que eu faria com Judas. Eu acho que eu esganaria ele porque traiu o meu Jesus.
Aí um deu uma opinião, outro deu outra opinião, outro deu outra opinião. Eu diria para ele: espere um pouco mais. Judas, espere um pouco mais. Jesus vai morrer por você. Jesus morreu por mim e por você. Jesus entregou a vida dele na cruz. Na cruz. Na cruz do Calvário. É impressionante porque chegaram para Jesus e ele estava ali na cruz e disseram: tu não és o Filho de Deus? Então desce da cruz. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Sabe por que Jesus não abandonou aquela cruz? Não é porque a cruz era dele, porque não era dele. A cruz era minha, era sua. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas Jesus tinha uma responsabilidade: não abandonar a cruz no meio do caminho. Ele tinha que levar aquela cruz para ser vencida no alto do monte. Jesus não poderia abandonar a cruz. Você tem um filho, às vezes o filho está doente, o filho está viciado, você tem alguém que você ama, aquela pessoa está sofrendo, e essa pessoa pode ser na sua vida uma cruz. Será que você vai abandonar essa pessoa no meio do caminho, abandonando a cruz que Deus confiou em você para carregar e vencer? Jesus não desceu da cruz porque ele sabia que a responsabilidade de vencer por nós aquela cruz era dele. É sua a responsabilidade de vencer a cruz do sofrimento que você carrega, seja com você, seja com a pessoa que você ama. Uma irmã disse para mim assim: bispo, meu filho é viciado e há anos eu venho lutando por ele, há anos eu venho lutando por ele. Meu filho é a cruz que eu carrego. Eu disse: a senhora vai abandonar seu filho? Ela disse: não, bispo, eu não posso abandonar, eu o amo mesmo assim. Porque, meu irmão, minha irmã, amor de mãe é assim. Todo mundo pode dizer: seu filho não vale nada, mas ela vai continuar amando o filho. Todo mundo pode olhar para o filho dela e dizer: olha, seu filho não tem mais jeito. Ela pode até, de alguma maneira, acreditar que não tem mais jeito, mas o amor dela nunca vai acabar, vai continuar sendo amor de mãe. E quando eu disse aquilo para aquela senhora, ela chorou. E levou a cruz do filho dela lá no Monte Manaim. E o filho dela foi liberto. O filho dela foi liberto. Ela precisava só de uma direção. Aquela mãe precisava só de uma direção. E ela recebeu a direção. A direção de vencer o que estava no caminho dela. Quantos estão perdidos? Quantas pessoas estão perdidas? Eu sei que eu estou falando agora e tem uma pessoa me assistindo, me acompanhando, que ela está dizendo: bispo, o que o senhor está pregando é comigo, porque eu preciso saber o que fazer da minha vida. O profeta Isaías então anuncia ao povo que a direção para a vida deles estava chegando. Jesus, aquele que viria ao mundo para mudar a humanidade. Sexta-feira da Paixão está se aproximando. Sexta-feira da Paixão está se aproximando. Quantos e quantos milagres estamos assistindo no programa Milagres da TV? Quantos e quantos milagres, milhares de pessoas que receberam a direção de Deus, que também estavam perdidas, mas que foram até o Monte Manaim. Encontraram o caminho. E o próprio Jesus, no livro de João, no Evangelho de João, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus tem um caminho para você, uma direção para você. Mas é necessário
que você, ao receber essa direção, obedeça à vontade de Deus. Isaías 1,19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Porém, se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Nessa noite, o Espírito de Deus está tratando com você. Eu estou aqui em oração pela sua vida, entregando a revelação do Espírito de Deus para você. Estamos em jejum. Estamos em jejum. De pano, de saco e cinzas. E ainda há tempo para você obedecer à direção que Deus está te dando. Leve a cruz de sofrimento da sua vida para o Monte Manaim. Leve a cruz de sofrimento da sua vida para ser colocada dentro da gruta dos milagres. Você não pode mais viver tropeçando como está. Você não pode mais andar perdido e viver mais anos e anos da sua vida. Até quanto tempo? Quanto mais tempo você vai conseguir aguentar isso, suportar isso? Quanto tempo mais? Você vai conseguir suportar o que você está vivendo? Hoje é segunda-feira. Eu vou deixar com você o número do WhatsApp para você entrar em contato comigo, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Assim que você entrar em contato conosco pelo meu WhatsApp, eu vou preparar você. Como preparei centenas de pessoas que estarei levando por elas a cruz do sofrimento no monte. 1999999. Aliás, vou repetir. 19999992086. Esse número é o meu WhatsApp. Você vai falar comigo. E eu vou preparar você. Você vai vencer essa luta que você está vivendo, que você está passando, que você está sofrendo. Mas é necessário que a atitude sua seja tomada, antes que seja tarde demais. Antes que você seja tarde demais, que seja tarde demais na sua vida e que você não consiga mais sair de dentro desse labirinto. Tem pessoas que se perdem tanto no labirinto da vida que elas perdem a própria vida. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te apresento agora a vida desse homem, desta mulher, desta pessoa que me acompanha, desta pessoa, meu Deus, que não aguenta mais viver do jeito que tem vivido, sofrer como tem sofrido. Pai, nós estamos há poucos dias para levar a cruz de sofrimento do teu povo até o Monte Manaim, até a Gruta dos Milagres. Que esta pessoa, meu Deus, que me ouviu nesta noite, possa estar comigo esta semana, antes de sexta-feira da paixão. Antes de sexta-feira da paixão, Pai. Estamos em batalha espiritual, mas vamos vencer, Senhor, no alto do Monte Manaim. Pelo poder do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nosso sagrado apóstolo está levantando o altar na eira de Araúna. E esta praga vai cessar. Vai cessar. Nesse altar o nosso apóstolo estará sacrificando a Deus. E essa praga vai cessar. Eu quero anunciar que daqui a pouquinho, você vai acompanhar aqui o programa Milagres na TV, das 8 às 10 da noite. Das 8 às 10 da noite. E às 10 horas da noite, acompanhe, assista e aprenda. Aprenda. Porque tudo que eu estou trazendo aqui, eu aprendi com ele. Apóstolo missionário Adelino de Carvalho.
O que ele tem para trazer para você às 10 horas da noite é muito maior e muito mais profundo do que eu estou trazendo para você agora. 10 horas da noite você tem um encontro marcado. Através da mensagem Apóstolo Adelino de Carvalho, na página do nosso Sagrado Apóstolo, pelo Facebook e também pelo YouTube. Que Deus te abençoe. Paz e luz para você.